Hoje nós vamos para a nossa segunda e última mensagem da nossa minissérie, minissérie de 2 mensagens. E o tema é Maria, uma mulher bem-aventurada. Esse é o tema, é isso mesmo. Você está vindo a primeira vez, vocês estão ficando louco. Na igreja de crente, estou falando sobre Maria, é isso mesmo, você está no lugar certo. Estamos falando uma série sobre Maria. Maria, uma mulher bem-aventurada. E vamos começar lendo Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Diz o seguinte: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Você pode fechar seus olhos, você pode orar comigo nesse instante. Peça misericórdia a Deus, peça para que Ele fale com você, peça para que Ele tenha misericórdia de mim e me use como instrumento para te abençoar e te edificar nessa noite. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu te sou grato, Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui diante da Tua igreja. Sei que estou aqui, Deus, pela Tua pura e infinita misericórdia. Sei, Deus, que eu não sou digno de estar aqui, mas, Deus, pela Tua misericórdia, o Senhor me colocou aqui. Eu peço, Deus, que o Senhor não permita que os meus defeitos, os meus pecados, as minhas imperfeições sejam um obstáculo para aquilo que o Senhor quer ministrar a vida de cada uma dessas pessoas que está neste local, que o Senhor conhece profundamente e já sabia que estariam aqui. Deus, trabalha no coração de cada pessoa, que cada mente esteja aberta. Ó Espírito Santo, abre o entendimento de cada pessoa nesse local. Prepara o coração de cada pessoa nesse ambiente. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. E em nome de Jesus e pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda a ação do maligno neste local. Está repreendido agora em nome de Jesus. Caia por terra agora todo o intento, toda a cilada, todo o plano para impedir aquilo que Deus quer fazer nesta noite. E nós consagramos esse tempo e esse lugar ao Senhor Deus. E Espírito Santo, pedimos que o Senhor seja o nosso professor nesta noite. É assim que nós te oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Maria, como falei semana passada, domingo passado, é uma das figuras mais importantes da história cristã. E talvez a personagem mais polêmica da história da igreja. Maria é uma personagem reverenciada por milhões, venerada por outros tantos e até mesmo adorada por milhões de pessoas. Alguns colocam Maria numa posição que Deus nunca colocou. Outros deixam de dar a Maria o respeito e a honra que o próprio Deus deu. Nós não podemos desprezar a riqueza e o propósito desta mulher de Deus e sua missão única e singular na história da igreja e da fé cristã. Mas, por outro lado, nós também não devemos atribuir a Maria algo que nunca foi seu papel dentro das Escrituras Sagradas. Como disse semana passada, nós podemos dizer que o problema em relação a Maria é que alguns cristãos colocam Maria demais dentro do cristianismo e outros Maria de menos. Uns colocam Maria demais a ponto de adorá-la e colocá-la no lugar de Cristo. Em vez de ser cristianismo, viver um marianismo. Outros vacilam em querer apagar a história de Maria completamente, nem citá-la sequer, nem aprender nada com ela, e nem dar a ela o respeito e a honra que o próprio Deus deu. Então nós temos
esse impasse no meio dos cristãos. Um grupo coloca Maria demais, outro, Maria de menos. Nós temos que ser equilibrados e tratá-la da forma como Deus a tratou e tratá-la da forma que a Bíblia trata, de Maria e da sua história. É isso que estamos fazendo nessa série de mensagens. Então, Maria, uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. É isso que diz a palavra: sois abençoadas e bem-aventurada entre as mulheres, e não acima de todas as outras ou acima de todos os discípulos, mas entre as mulheres. Sabe, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus deixava claro que Maria não era maior do que os seus outros discípulos. A Bíblia revela a humanidade de Maria, a simplicidade de Maria, e como humana simples, ela tinha suas limitações como todos os outros. Como a mãe, por exemplo, como mãe normal, humana e com limitações, por exemplo, Maria, em certa ocasião, perdeu Jesus na cidade movimentada. Olha só o que diz Lucas capítulo 2, versículo 43 a 49, isso mostra o lado humano, o lado simples, o lado limitado da mulher Maria. Ela não era uma deusa, ela não tinha onisciência, era um ser humano. Lucas 2, 43 e 49 diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais, ou seja, Maria e José, o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Foram caminhando um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha o episódio. Maria e José, como era de costume, anualmente foram a Jerusalém para oferecer sacrifício pelos seus pecados. Era isso que os judeus faziam. E eles saem aquela comitiva inteira para a viagem para Jerusalém. Terminadas as festas, todo o povo que veio de outras cidades retorna, e eles não eram diferentes. E eles retornam para a sua cidade de origem, crentes de que Jesus estava junto com todo mundo. Depois de um dia de caminhada, de viagem, eles sentem falta de Jesus. Cadê o menino? Para lá e para cá, pergunta para os parentes, pergunta para os conhecidos. E aí eles se dão conta, depois de um dia de viagem, Maria e José se dão conta de que perderam o menino. E aí o que é que eles fazem? Eles retornam para Jerusalém para procurar o menino. E depois de 3 dias, entre o dia de viagem, mais a volta, mais o tempo que procuraram, 3 dias, eles encontram o menino Jesus já com 12 anos. E onde ele estava? No templo, conversando, discutindo sobre as coisas do alto com os doutores da lei. E quando interroga o menino, meio que dando um carão nele: como é que você fala um negócio desse com seu pai e sua mãe, menino? E aí ele diz: não sei por que você está preocupada. A senhora não sabia que eu deveria, a minha missão é estar cuidando das coisas do meu pai, na casa do meu pai? E não era a casa de José, você sabe, ele estava falando do templo que representava a casa de Deus. Então Maria não era uma super mulher por ser mãe de Jesus. Ela continuava sendo uma mulher humana e com suas limitações. Ela perdeu o seu filho, ficou aflita, voltou e encontrou depois de 3 dias. Nesse episódio, aos 12 anos de idade, Jesus revela a Maria que ele não deveria seguir a agenda de Maria, mas Maria deveria seguir a sua agenda. Aos 12 anos, Jesus já deixa isso claro para Maria. Observe quem é o centro da história. Não é Maria. O centro da história
é Jesus. Observe o que é que o menino diz: por que você estava me procurando? Não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? Jesus já deixa claro que ele não vai viver para seguir a agenda de Maria, mas é Maria que deveria seguir a agenda dele, porque a agenda dele era a agenda do seu pai que está nos céus. Então, desde cedo, Jesus já deixa claro que o foco não é Maria, o foco é ele. A agenda que deve ser atendida é a dele e não a de Maria. Em outro episódio, aos 30 anos, já no início do seu ministério, no episódio lá do casamento de Caná da Galileia, quando falta vinho, Jesus mais uma vez lembra a Maria de que a agenda é dele e não dela. Quando ela diz: olha, faltou vinho. Olha só como ele diz a Maria, João 2, versículo 2 e 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não entenda que esse termo mulher é desrespeitoso, tá? Esse termo mulher tem uma conotação completamente diferente dos nossos tempos aqui, da nossa cultura. Mulher, aqui no contexto de Jesus, era uma forma respeitosa, mas observe que ele não está mais nem chamando ela de mãe. Porque aqui quem está presente aqui é o Jesus Messias, é o Jesus Deus. E ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia a hora que ele tinha que atuar. E ele mais uma vez lembra Maria, que não é ele que obedece Maria, mas é Maria que o segue, que o centro é ele e não Maria. Em nenhum momento na Bíblia, em nenhuma ocasião você vê Jesus chamando Maria de mãe. A respeitava, mas Maria não tem o papel de mandar em Jesus. Desde muito cedo, Maria segue Jesus, porque a agenda dele é a agenda mais importante. Maria, inclusive, nesse mesmo episódio, ela compreende e endossa a agenda de Jesus, de tal forma que a última ou as últimas palavras de Maria, registradas nas Escrituras, são justamente essas. E olha quais são as últimas palavras de Maria nas Escrituras, João 2,5. Então, ela falou aos serventes, aos serviçais. Olha o que foram as últimas palavras de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Em outras traduções, fazei tudo o que ele vos mandar. Então esse foi o registro das últimas palavras de Maria, e elas apontam para quem? Para ela mesma? Não. As palavras de Maria apontam para Cristo, apontam para Jesus. Ela olha para os serviçais que estavam ali e diz: vocês façam tudo o que ele disser e o que ele mandar. Em Marcos capítulo 3, Jesus ensina a Maria que os seus irmãos e ela precisavam entender que antes de ser filho de Maria, ele era filho de Deus. Antes de ser carpinteiro, ele era o Salvador dos homens. E que antes de ser um cidadão de Nazaré, ele era o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 35, 31 ao 35. Diz o seguinte: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, ou seja, traz ele de volta. Saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha o que os parentes de Jesus estavam dizendo: está fora de si. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, porque a multidão era tão grande que eles não podiam chegar até Jesus, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, mandaram um recado. Muita gente estava assentado ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Parece aquela história de Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Então ele lhes respondeu:
dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você percebe o que Jesus está ensinando? Maria aqui ainda tem uma espécie de recaída e quer agir como a mãe de Jesus. E ela vê que Jesus não está tendo tempo de comer. Imagina a mamãe preocupada com o filho. E vamos lá, porque a gente tem que trazer ele de volta, porque ele está fora de si, desse jeito não vai dar certo. E aí chega a família toda: diga a Jesus que estamos chamando ele aqui fora. E aí mais uma vez ele relembra: Maria, você não é a mãe do Jesus Deus, você foi a mãe do menino Jesus homem, humano. E aí ele diz assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Olhando para todos os que estavam diante dele, ele diz: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E aí ele afirma: todo aquele que ouve a palavra e cumpre essa palavra é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. O que é que ele está dizendo? A minha família. Quem é a minha família? A minha família são aqueles que ouvem a voz do meu Pai e obedecem. A partir de agora, essa é a minha família. Então observe quem é o foco da história. Não é Maria, o foco é Jesus. O que Jesus está dizendo é que a relação espiritual que ele tinha com os seus discípulos era mais importante do que a relação de sangue que ele tinha com Maria e com seus outros irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo que um discípulo dele que ouve a sua palavra e pratica está espiritualmente em pé de igualdade com Maria. É isso que ele está dizendo. Maria está em pé de igualdade com seus discípulos e seus discípulos estão em pé de igualdade com Maria. Ele diz que se crê na minha palavra e obedece, então é mesmo que ser minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, ou seja, são todos iguais. Porque eu deixaria de estar com os meus irmãos, mãe e irmãos aqui para obedecer que está me chamando lá fora? E ele não vai. Em outra passagem, Jesus corrige uma mulher. Olha onde começa, que já começa a tendência de idolatrar Maria. Tem outro episódio que Jesus corrige uma mulher que já queria começar a tirar o foco de Cristo e colocar o foco em Maria. Olha que interessante. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Lucas 11, versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, Jesus estava falando, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. A mulher, ao ver Jesus falar, ela se impressiona com o que Jesus falou, e em vez de glorificar Jesus, o que é que ela faz? Ela glorifica Maria. Bem-aventurada é a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha como Jesus reage. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Jesus não deixa passar. A mulher escuta Jesus, vê os feitos de Jesus, vê a palavra de Jesus, e em vez de glorificar a Jesus, ela tira o foco para Maria. Jesus a repreende imediatamente. Não, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então você acha que Jesus concordaria com a adoração a Maria? Um simples foco uma simples intenção, uma faísca de olhar para Maria, Jesus já repreende imediatamente. Em Atos, no livro de Atos, depois da morte e ressurreição de Jesus, Maria reaparece como mais uma discípula de Jesus e não como a mãe de todos os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, todos estes. E ele diz quem eram estes.
Ele estava falando dos discípulos e diz: eles perseveravam unânimes em oração com quem? Com as mulheres. Que mulheres? As mulheres que seguiam Jesus enquanto ele estava vivo, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então os discípulos estavam perseverando em oração junto com quem? Com as mulheres que seguiam Jesus, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Observe que Maria não é colocada acima dos outros, mas ela é colocada como uma discípula que estava junto com os outros, intercedendo e perseverando em oração. Maria não é apresentada como a mãe de todos os discípulos, como pregam por aí. Maria é apresentada como mais uma discípula de Jesus, que estava orando e intercedendo junto com os outros. Maria tomou o seu lugar com os outros discípulos, nem separada deles, nem abaixo dele e nem acima deles. O propósito dela não era estar no centro da história, nem no centro do palco. O propósito dela foi trazer ao mundo aquele que seria a luz do mundo, o único digno de ser adorado e obedecido. Esta é a missão e o propósito de Maria. É por isso que ela é bem-aventurada e foi feliz entre as mulheres, porque ela teve o privilégio de ser o instrumento para dar à luz ao menino Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas não esqueça, o foco da história não é Maria, o foco da história é Jesus. Se você não estava aqui domingo passado, eu recomendo que você assista a mensagem de domingo passado no site, no YouTube, você vai encontrar lá, onde nós falamos tudo aquilo que afirmam de Maria, que a Bíblia nunca afirmou. Isso vai ajudar você a compreender um pouco mais. Hoje eu quero passar adiante. A pergunta que vamos fazer e vamos responder é a seguinte: o que podemos aprender com a serva do Senhor chamada Maria? Agora sim, vamos ver a história de Maria de forma que a Bíblia coloca e vamos aprender com ela como servirmos a Deus. O que podemos aprender com a serva do Senhor chamada Maria? Pegue seu esboço, complete aí. Primeiro, Maria nos ensina que para sermos parte dos planos de Deus, precisamos estar completamente rendidos a Ele. Complete. Maria nos ensina que para sermos parte dos planos de Deus, precisamos estar completamente rendidos a Ele. Lucas capítulo 1, versículo 38 diz assim: Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Aqui é um trechinho de quando o anjo aparece a Maria para anunciar-lhe que ela ficaria grávida e daria luz a um filho, e toda a história você sabe. E como é que ela reage a isso? Ela diz exatamente isso, ela diz: eu sou uma serva de Deus, então que aconteça comigo o que o Senhor acaba de me dizer. E aí o anjo vai embora. É uma frase que resume toda a filosofia de vida de Maria. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus. Ela diz que é serva, ela está pronta, ela se entrega por completo, sem reservas ao Senhor. Eu sou serva do Senhor e que aconteça comigo o que o Senhor acaba de me dizer. Ela está pronta para obedecer, ela está pronta para oferecer a sua vida, oferecer o seu ventre, oferecer a sua alma, oferecer o seu tempo, os seus sonhos. Ela oferece completamente a Deus. Ela é de Deus, ela está disponível para Deus, ela está pronta para ser não uma sócia de Deus, não uma igual a Deus, mas para ser uma serva obediente de Deus. E isso era tudo a respeito de Maria. Diz ela que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É rendição total, completa, sem condições, sem perguntas, sem reservas, sem pedidos de prova, apenas rendição, obediência e disponibilidade completa de Maria diante de Deus. Maria não foi escolhida para ser a mãe de Jesus por causa da sua beleza.
Maria não foi escolhida para ser a mãe de Jesus por causa da sua riqueza, nem por causa dos seus talentos, mas porque ela havia se rendido completamente ao Senhor. Ela não se torna serva depois que o anjo aparece, mas o anjo aparece para ela porque ela já era uma serva. Ela diz: eu sou serva do Senhor. Maria é escolhida para ser a mãe do Salvador por causa da sua postura de rendição, de obediência, disponível para Deus. Não foi a sua beleza, não foi sua condição social, não. Foi a sua postura de serva que lhe deu o privilégio de ser a mãe do Salvador. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui é: se você quer ser parte dos projetos de Deus, dos grandes projetos de Deus, como Maria foi, então deixe de lutar com Deus, renda-se a Ele, entregue-se completamente em suas mãos. É isso que aprendemos com Maria. Sabe, o apóstolo Paulo, um outro grande personagem da Bíblia e da história da fé, também falou sobre esse tipo de rendição. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, não em parte, ele está dizendo: se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: rendição completa, se entregue completamente a Deus, como um sacrifício vivo. Paulo estava falando para um povo que conhecia os costumes pagãos, em que os falsos deuses pagãos se valiam de sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, sacrifício de crianças. E Paulo está dizendo que com Deus é diferente. Ele quer que você seja o sacrifício, mas um sacrifício vivo. Ele deixa claro isso. Sacrifício vivo, se entregue completamente a Ele para servi-lo. Então Paulo está dizendo que nós devemos estar rendidos a Deus e entregues ao seu serviço, e depois iremos conhecer qual é o seu plano, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Maria recebe a revelação do projeto de Deus, que a incluía, porque ela já estava completamente rendida diante do Senhor. Romanos 6,13, o apóstolo Paulo ainda fala isso: como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Entregar-se completamente a Deus, render-se completamente a Deus, e aí sim Ele vai usar a sua vida para fazer aquilo que Ele quer, para fazer a vontade dEle, aquilo que é direito. Antes, você precisa se entregar, render-se completamente. Mas você pode estar perguntando: como é que eu posso me render se eu nunca lutei contra Deus, se eu não estou lutando contra Deus? A questão é: será que você não está lutando mesmo contra Deus? Talvez você não tenha se dado conta, mas pode ter passado toda a sua vida lutando contra Deus. Quando foi que eu lutei contra Deus? Você deve estar se perguntando. Quando você tentou tomar o lugar dele na sua própria vida. Quando você tentou assumir o controle da sua vida, em vez de entregá-lo a Deus. Quando você se tornou o seu próprio Deus, o seu próprio Senhor. Quando você decidiu fazer o que você queria da sua vida. Quando você decidiu viver para você mesmo, realizando a sua própria vontade, os seus próprios projetos, correr atrás dos seus próprios sonhos, sem considerar os projetos de Deus, os planos de Deus para você. Você está lutando com Deus. É provável que você esteja lutando com Deus agora. Você está querendo ser o seu próprio Senhor, e em vez de fazer como Maria, que se rendeu completamente a Deus, para fazer o que Deus queria fazer, você tem tentado fazer de Deus o seu servo, e você tem tentado manipular Deus
como se Ele fosse um gênio na lâmpada para fazer o que você quer e realizar os seus sonhos, seus projetos e seus desejos. Você está lutando com Deus. Você precisa se render, como Maria fez. Eu sou serva de Deus. Ela sabia exatamente qual o seu lugar e qual o lugar de Deus. Eu sou serva de Deus e que aconteça comigo o que o meu Senhor está falando. Então, render-se a Deus é admitir que Deus está no controle de tudo, inclusive da minha vida, e cooperar com Ele, assim como Maria fez. Então, quer ser bem-aventurado e parte dos grandes projetos de Deus, como Maria foi? Então, deixe de lutar com Deus, renda-se completamente a Ele, entregue-se completamente em suas mãos, e você descobrirá os seus planos e projetos maravilhosos, que inclui você. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos com Maria, complete aí, Maria nos ensina que é preciso estar disposto a pagar um alto preço e correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. Maria nos ensina que é preciso estar disposto a pagar um alto preço e correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. Muita gente pensa que no dia que decidir obedecer a Deus e fazer o que Deus está mandando, então a vida vai ser muito fácil. Que no dia que eu decidir obedecer a Deus e me colocar no centro da vontade de Deus, eu vou receber aplausos, todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai se admirar comigo, todo mundo vai me aplaudir. Engano. Esse mundo jaz no maligno, e tudo aquilo que é de Deus, esse mundo se opõe. Se você quer apanhar, coloque-se no centro da vontade de Deus, porque você vai apanhar. É por isso que para cumprir a vontade de Deus, você tem que estar disposto a correr riscos, a pagar um alto preço, porque é isso que acontece cada vez que nos colocamos no centro da vontade de Deus. É por isso que muita gente prefere não fazer a vontade de Deus, porque o mundo se opõe a isso. Maria, ela estava pronta para isso, pronta para correr riscos, pronta para mudar a sua agenda, pronta para desistir dos seus sonhos. Imagina a jovem Maria, casamento marcado, contratado com José. Maria estava sonhando com o quê? Com o seu casamento, com a sua casa, com a sua festa talvez. Maria estava sonhando com isso. De repente ela abre mão de tudo isso, e ela está disposta a correr o risco, a pagar o preço, para cumprir os propósitos de Deus. Será que você está disposto a isso? É interessante você entender que o anjo falou só com Maria. Sabe, o anjo não escreveu no céu de Nazaré: e eis que Maria, a virgem, ficará grávida, concebida pelo Espírito Santo. Não. Então, não interprete Maria mal, ela não traiu seu noivo. Não. O anjo chegou para falar com quem? Com Maria, em secreto. Foi só com Maria que ele falou. Imagine agora Maria explicando isso para a sua família, que estava grávida. Mas você não é casada? Não, mas não é de José. Mas como? É do Espírito Santo. Imagina o imprensado que Maria estava se metendo agora, ao dizer sim para Deus. Como explicar para a sua família? Certamente Maria passou, talvez muitos anos, talvez até o resto da sua vida, debaixo da sombra de suspeita de algumas pessoas, talvez algumas pessoas da sua própria família, vizinhos, povo da cidade. Quando ela aparece grávida na cidade de Nazaré, ela estava completamente exposta às censuras e à maldade da mente das pessoas. Maria não tinha nenhuma garantia de que o seu noivo José entenderia e acreditaria na história que ela iria contar, na sua concepção miraculosa. Ela teve que enfrentar o homem que ela amava, que estava pronta para casar, e dizer-lhe: eu estou grávida. Imagina a situação de Maria, chegar para o seu noivo
e dizer: José, eu estou grávida, e contar essa história mirabolante de que um anjo havia aparecido para ela. Fazia 500 anos que um anjo não aparecia para ninguém. E Maria tinha que chegar para o seu noivo e dizer: eu estou grávida, e um anjo apareceu para mim e disse que esse filho que eu tenho na barriga foi o Espírito de Deus que colocou ele aqui. Imagina José, imagina você no lugar de José, você acreditaria? Foi exatamente isso que aconteceu, José não acreditou. Apesar de amá-la profundamente, mas não tem como acreditar numa história dessa. José não acreditou. O que é que passa na cabeça de José? Que Maria tinha traído ele, estava mentindo para ele, estava querendo fazer ele de bobo. É tanto que, por amá-la muito, o que é que ele faz? Ele planeja deixá-la, abandoná-la em secreto, sem fazer muita zoada, sem expor Maria diante da comunidade, mas ele planeja deixá-la, porque ele não acredita na história. Olha Maria pagando o preço, e alto preço por isso. É tanto que José só acredita depois que o anjo aparece para ele. Mas Maria passou pela humilhação e ter o seu próprio noivo duvidando dela e achando que ela era uma adúltera, que havia traído ele. Maria estava disposta a sofrer o desprezo e a solidão, estava pronta para passar por uma mudança radical na sua vida. A serva se apresenta, ela bate continência ao Senhor dos Exércitos e ela se coloca às suas ordens. Maria correu o risco não só de ser abandonada pelo seu noivo, mas ela correu o risco de ser morta pela população da cidade, porque a lei dizia que a mulher adúltera poderia ser apedrejada em público. Então Maria sabia que ao afirmar que estava grávida, e ao estar grávida, em que o seu noivo não era o pai, ela seria acusada de adultério, e como adúltera poderia ser apedrejada e morta. E ela não foi, porque José permanece com ela depois que o anjo aparece, mas ela não tinha nenhuma garantia quando ela diz assim: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o Senhor diz. O anjo não tinha prometido: não, mas eu vou aparecer para o seu noivo, vou convencer ele. Não, ela não tinha nenhuma garantia, ela não teve nenhuma promessa, ela só estava disposta a obedecer. Ela correu o risco de morte, inclusive. A obediência a Deus, ela sempre traz um alto preço. Ela nos torna bem-aventurados, nos torna felizes, satisfeitos, realizados, mas sempre ela traz um alto preço. A obediência à palavra de Deus pode te custar, por exemplo, um emprego. Você pensa que se for obediente a Deus, fizer tudo certo, você vai ser promovido? Pode ser que um dia você seja, mas a tendência não é essa, porque o mundo não ama aquilo que Deus ama. Então, a obediência à palavra de Deus pode te custar inclusive o emprego. A obediência a Deus pode te custar um bom relacionamento com a tua mãe e com o teu pai. A obediência a Deus pode custar o fim de um casamento. A obediência a Deus pode te custar o fim de uma amizade de anos e décadas. A obediência a Deus pode fazer você perder uma promoção lá na empresa. A obediência a Deus pode impedir de você fechar um grande negócio que iria resolver todos os teus problemas financeiros. A obediência a Deus sempre tem um preço, mas cedo ou mais tarde ele chega. E você, para ser obediente a Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço, sabendo que sempre haverá alegria, bem-aventurança, satisfação, mas isso não anula um preço que você tem que pagar. Não se engane. Quando você se colocar no centro da vontade de Deus, você vai ser realizado e feliz, sim, mas você vai apanhar um bocado. Leia a Bíblia e você vai ver que aqueles que obedeceram apanharam bastante. Ou você está disposto a pagar o preço, ou você nunca vai ser bem-aventurado, feliz de verdade, porque você nunca vai estar disposto a obedecer. Então nós não podemos ter a bem-aventurança de Maria sem estar disposto a pagar o preço que Maria pagou. Terceira coisa que aprendemos com Maria, Maria nos ensina que embora sejamos pessoas boas, precisamos de um Salvador.
Embora sejamos pessoas boas, precisamos de um Salvador. Maria demonstra a sua profunda necessidade de Deus. Ela reconhece a sua necessidade de salvação. Ela chama Deus de Senhor e chama Deus de seu Salvador. Somente alguém que admite que é pecador admite que precisa de salvação e de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47, Maria diz assim: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Maria é uma mulher extremamente boa, íntegra, respeitada, obediente, mas ela diz: eu preciso de um Salvador. Ela diz: eu tenho um Salvador. Isso é fantástico. Maria está nos ensinando que não existe ninguém bom o suficiente para não precisar de salvação. Tem um outro personagem que nós citamos agora há pouco, que nos ensina o contrário. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo foi um tremendo, falando no linguajar nordestino, ele foi um tremendo cabo de peia antes de se converter. Porque ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos, ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele foi lá se oferecer para as autoridades, para pedir uma autorização para ir caçar cristão. Quando ele estava indo para Damasco, na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele e fala com ele e faz ele cair ao chão, ele estava indo atrás de cristão para prender, bater, matar. Ele tinha ódio, ele queria varrer da face da terra os que seguiam a Cristo. Paulo era, nem diz o povo do Nordeste, Paulo era ruim, mas ruim mesmo. E aí Deus escolhe Paulo. Paulo se arrepende, se converte, Deus o transforma completamente e faz ele ser um grande instrumento para fazer aquilo que ele combatia. E Paulo dá a vida pelo evangelho que ele perseguia. E hoje, a maior parte do Novo Testamento que temos aqui foi escrito por Paulo. Paulo é a prova de que não existe ninguém ruim demais que Deus não queira e não possa perdoá-lo, restaurá-lo e usá-lo. Já em Maria aprendemos o outro lado, que não existe ninguém bom demais que não precise de salvação. Essas duas verdades precisam ser ditas, porque nós temos algumas pessoas que se acham tão pecadoras, tão imundas, tão sujas, tão indignas, que elas dizem: eu não estou pronto para entregar minha vida a Deus, porque Ele não vai me aceitar desse jeito, eu tenho que me consertar, pelo menos em algumas coisas. Mentira do diabo. Ele diz: se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, venha e eu te alivio. Jesus fala isso. Então, se você está só o bagaço, se você está na lamaçal do pecado, se você está arrebentado, você está prontinho para vir para Jesus. Ele vai aliviar você, não é você que se alivia sozinho das suas cargas. Agora, do outro lado também tem gente que diz assim: não, esse negócio do evangelho, sabe, é para quem está a vida toda destruída. Eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou um bom pai, um bom filho, eu sou uma boa esposa, sabe, eu cumpro com as minhas obrigações, pago meus impostos, eu não bebo, não fumo, não jogo, nunca matei ninguém, respeito todo mundo. Então, sabe, esse negócio aí é para escória. E aí eles se acham bons e dizem assim, é quase como se fosse assim: Deus não teria cara de pau de mandar um cara como eu para o inferno. Eu sou uma pessoa muito boa. E eles se acham tão bons que eles pensam que esse negócio de salvação não é para eles. E aí nessa hora Maria nos ensina uma lição preciosa. Maria, uma mulher íntegra, humilde, serva de Deus, respeitada, ela chega e diz: eu tenho um Salvador. Ela admite que não só precisa, como ela tem um Salvador. Então Maria nos ensina que não existe ninguém bom demais que não precise de um Salvador. Então, se você anda se achando bom demais e por isso acha que fé, Jesus, Bíblia é para quem não presta, você é bom demais e você não precisa disso, Maria ensina você que, embora bom,
você não é bom o suficiente, você precisa de um Salvador. Quarta coisa que aprendemos com Maria: Maria nos ensina que Deus é soberano e que a sua lógica é muito diferente da nossa. Preencha aí o seu esboço. Maria nos ensina que Deus é soberano e que a sua lógica é muito diferente da nossa. Ou seja, Deus age muitas vezes por meios estranhos e não convencionais, estranhos à nossa mente, não convencionais ao que nós achávamos que Ele deveria fazer e como Ele deveria fazer. É só você olhar para a história do próprio Jesus. Deus não enviou seu Filho através do ventre de uma rainha ou de uma princesa. Ele não enviou seu Filho para nascer entre os nobres do palácio, nem entre os sacerdotes do templo. Deus decide enviar o seu Filho para entrar na história, não pelos palácios, nem pelo Senado, como todos esperavam. Ele simplesmente decide enviar o seu Filho para entrar na história da humanidade através do útero de uma jovem simples e anônima chamada Maria. Ele decide que o seu filho nasceria numa manjedoura, num estábulo, numa pequena e desconhecida cidade chamada Belém. Não é nem que ela era desconhecida, mas era desprivilegiada. Cidadezinha de Belém. Não foi na grande metrópole. Deus é livre e soberano para agir como Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer. E Deus gosta de usar os que aparentemente são pequenos, fracos, para confundir os que pensam que são fortes e importantes. Paulo fala sobre isso, não é? Ele escolhe os loucos para confundir os que pensam que são sábios. Ele escolhe os pequenos para confundir os que pensam que são grandes. A lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Porque se eu fosse Deus e fosse enviar o meu filho para nascer entre os homens, eu não teria tido a ideia que Deus teve. Se eu fosse Deus hoje e fosse mandar Jesus para nascer hoje, ou para vir ao mundo hoje, eu acho que eu nem mandaria através de um ventre. Eu escolhi a final da Copa do Mundo, ele desceria no estádio. Mas olha a lógica de Deus. Ele escolhe que ele vai vir ao mundo da mesma forma que todos nós viemos ao mundo. Isso é fantástico. Para facilitar o relacionamento de Jesus com os homens, Jesus veio ao mundo da mesma forma que você veio ao mundo. Que ideia brilhante, que lógica diferente da nossa. Sim, vai ser através de um ventre, mas não poderia ser através do ventre de uma rainha, ele nascer num palácio, já que ele é o rei dos reis. Não, ele nasce no ventre de uma mulher humilde, desconhecida do povo, chamada Maria. Sim, mas podia ser pelo menos uma maternidade particular em Jerusalém. Não, no estábulo, na cidade de Belém. Deus é livre para agir do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer. Coloque isso na sua cabeça. Com a história de Jesus, com o nascimento dele, nós aprendemos isso. Então você não tem que construir trilhos para Deus andar em cima. Ah, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas o Senhor fala através do pastor hoje. Não, eu quero que o Senhor fale, mas o Senhor fale assim. Não, Deus fala através de um jumento, se Ele quiser, como fez com Balaão. Não construa trilhos para Deus andar em cima. Ah, Deus, eu quero uma bênção, eu quero que o Senhor resolva o problema. Você decide que Deus vai resolver o problema assim. Não esquece, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Deus é livre para fazer do jeito que Ele quer. E não é que Ele escreve por linhas tortas, como dizem por aí, não.
torta é a nossa mente. Deus faz do jeito certo, no tempo certo, na hora certa. Deus é completamente livre, mas a sua lógica é inversa da nossa. Jesus falou sobre isso. Aquele que quer ser o primeiro, seja o quê? É inverso. Quer ser o primeiro, ele diz, então seja o último. Quer ser o maior, seja o menor. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Maria nos ensina que Deus não escolhe pessoas especiais, mas Ele escolhe pessoas simples e as torna especiais. É a mão de Deus sobre alguém e usando alguém que torna essa pessoa especial. É um engano você achar, Deus está usando a vida do pastor Micaías porque ele era uma pessoa especial. Não! Eu não era ninguém, continuo não sendo ninguém. Mas eu era o menorzinho de todos, o mais feinho de todos, sabe? Aqueles assim, não, gente. Alguém diz assim, tem alguém aqui que você acha que vai ser pastor? Acho que o último da lista era eu. Deus vai lá e pega assim, quem é o piorzinho que tem aqui? Ninguém dá nada por ele. Não, tá certo, esse daqui, então pega esse maguinho vem aqui e traz ele aqui. É assim que Deus faz. Ele não escolhe pessoas especiais, mas quando Ele escolhe, o agir dEle é que torna essa pessoa especial. E sabe por que Deus faz isso? Para que a glória e a honra seja dada a Ele, sempre a Ele. Porque se Deus pega um especial, aí diz, não, esse cara está falando assim porque ele é muito entendido, porque ele é muito inteligente, porque ele é muito bom, porque ele é muito estudado, porque não... Mas se ele pega um ninguém e faz alguma coisa grande com ninguém, você diz, só pode ser Deus. É a misericórdia de Deus, porque essa criatura fazendo isso não pode. Essa é a lógica de Deus. Então Ele não escolhe pessoas especiais, Ele escolhe pessoas simples, pessoas normais, e a sua escolha e o seu agir torna essas pessoas especiais. Foi isso que aconteceu com Maria. Então, neste Natal, coloque-se à disposição de Deus e deixe Ele tornar você uma pessoa especial, à medida que Ele usa você, assim como Ele fez com Maria. Amém? Que Deus nos abençoe.